ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Boa noite, amada igreja, graça e a paz de Deus nosso Pai e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos agradecer a presença de cada irmão que está conosco aqui essa noite em mais um culto online, né? É um privilégio, uma alegria muito grande poder tê-los aqui conosco nessa noite para mais uma vez adorar ao Senhor, celebrar a Ele os seus grandes feitos em nossas vidas e que nós possamos pedir a cada dia que o Senhor faça de fato descer sobre as nossas vidas, né? Chuva de perdão, chuva de graça. Perdão é o tema da nossa noite de hoje. Que o Senhor esteja então nos abençoando, né? Assim como Ele nos perdoou, que nós possamos ter corações perdoadores, né?
corações dispostos a perdoar. Mas essa graça, esse poder sobrenatural é algo que precisa vir do Senhor sobre as nossas vidas. Agradecemos mais uma vez a cada irmão, cada irmã, né, membros da igreja que estão aqui conosco. Agradecemos àqueles queridos que estão nos visitando, que estão conosco, que têm nos acompanhado aqui semanalmente. Muito obrigado pela vida de cada um de vocês e que Deus abençoe a vida de vocês e que no lar de vocês, nesse momento, seja um tempo também de adoração, não só de assistir o culto, mas de participar, cultuando a Deus, se envolvendo com o Senhor, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus não está limitado, né, a nenhum tipo de barreira. Estamos distantes fisicamente, mas o Espírito Santo de Deus tem poder, né, para se manifestar onde quer que nós estejamos. Então, que Ele abençoe a sua vida, que Ele abençoe a sua casa, que Ele abençoe a sua família essa noite e que estejamos dispostos a mais uma vez adorarmos ao nosso Deus em espírito e em verdade. Quero te convidar nessa hora a fechar os seus olhos para orarmos, colocando esse culto diante do altar do Senhor, pedindo a Deus que nos abençoe, que receba o nosso louvor, a nossa adoração e que em tudo e em todo momento possamos perceber o Senhor dirigindo aqui as nossas vidas. Esteja atento, irmãos, a tudo aquilo que Deus quer falar ao teu coração essa noite, não é isso? É aquilo que eu gosto de falar aqui. Desde o momento que o cronômetro de 3 minutos começa a girar ali, até o último minuto nesse culto, eu creio que é culto, eu creio que todos os momentos são importantes, eu creio que Deus já está falando a cada coração. Então, que Ele continue desta forma, então, presente na tua vida nessa noite. Vamos orar? Quero te convidar, então, a fechar os seus olhos, onde você estiver aí na sua casa, junto com a sua família, para nós orarmos e colocarmos as nossas vidas diante do altar do Senhor, pedindo a Ele as suas mais ricas bênçãos para esta celebração que já iniciamos. Feche seus olhos, vamos falar com o Pai. Deus grandioso, nós somos muito gratos a Ti pelo privilégio de mais uma vez estarmos na Tua presença, Pai querido. Muito obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos e irmãs, queridos nossos, que nesse momento estão, ó Deus, talvez em volta de um celular ou da televisão, cultuando, ó Deus, a Ti. Que o Senhor esteja recebendo o nosso louvor, a nossa adoração, ainda que estejamos distantes uns dos outros fisicamente, mas nós estamos conectados, ó Deus, uns com os outros, emocionalmente, espiritualmente. Então abençoe, ó Deus, as nossas vidas e receba, Pai, a nossa celebração. Recebe o culto que ora iniciamos, recebe, ó Deus, tudo aquilo que já aconteceu nessa noite e que acontecerá. E que em todo o momento possamos perceber o Senhor falando a Deus de forma muito especial a cada um dos nossos corações. Conforme nós acabamos de cantar, de ouvir e de adorar a Ti, que o Senhor faça, ó Deus, chover sobre nós, chuva de perdão, chuva de graça, nos dando força, nos dando, ó Deus, o ânimo necessário para a nossa trajetória diária. Esteja conosco essa noite, mais uma vez eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Amados, vamos nesse momento ter o nosso momento missionário, não é isso? Nós estamos em campanha de missões mundiais, Deus está abençoando a nossa campanha. Na quarta-feira eu vou estar atualizando o nosso alvo aí, nosso alvo inicialmente, né, de 1.500, mas eu creio que nós estaremos ultrapassando, né, e se Deus quiser, tendo um alvo bem significativo para auxiliar na obra missionária. Na quarta-feira estarei atualizando então os irmãos qual é, nesse momento, o termômetro da nossa campanha do ponto de vista financeiro. Mas, além disso, precisamos continuar orando, precisamos continuar mantendo acesa, né, a chama da nossa campanha de missões nacionais, porque as demandas são muitas, né? Conforme nós falamos hoje pela manhã. Olhai para os campos, né? Os campos estão aí. Né? Quantas pessoas carecem da graça, da misericórdia, do poder de Deus. E nesse momento, vamos falar então o tema, depois leremos a divisa da nossa campanha e, na sequência, estaremos assistindo um vídeo que fala de um dos trabalhos, né, relacionado à nossa Junta de Missões Nacionais mais importante, o que mostra, né, o que comprova a dimensão e a importância do nosso envolvimento com a obra missionária. Vamos abrir as nossas Bíblias? Abra sua Bíblia aí, 1 João 4:9. Vamos falar o nosso tema e logo na sequência leremos a nossa divisa. Mas deixa aberta aí a sua Bíblia, não é isso? 1 João 4:9.
Deixa eu ler então aqui o nosso tema. O nosso tema da campanha, eu vou falar, depois você pode repetir aí onde você estiver, não é isso? O tema da nossa campanha é Porque Ele me amou. Você pode repetir aí na sua casa? 1, 2, 3. Porque Ele me amou. E a nossa divisa está lá em 1 João 4,9, né? Vou ler o texto completo aqui. Foi assim que Deus manifestou seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito para que pudéssemos viver por meio dele. Vamos nesse momento então assistir um vídeo que fala a respeito desse desafio, irmãos, que é propagar esse amor grandioso, né, do Senhor Jesus Cristo, desse Senhor que veio estar presente em nossas vidas e fazer a diferença em nossas vidas e quer fazer a diferença na vida de todos aqueles que se abrirem, né, à mensagem do Evangelho, né, do Senhor Jesus Cristo. Vamos assistir o vídeo e perceber, irmãos, a importância da nossa contribuição, da nossa oração e do nosso envolvimento com a obra missionária. Este é um caos social que não escolhe cor, raça ou status. Aqui encontramos milhares de pessoas que perderam tudo para alimentar este vício mortal, o crack. Mais duro ainda é olhar para as ruas e ver crianças que não escolheram estar aqui. Escolha, essa é uma palavra que não existe em nenhuma dessas pequenas vidas. Elas são vítimas desde o ventre da mãe. Meu filho morreu com 21 dias de vida. Eu usava drogas e não tinha dinheiro para o enterro. Fiquei com meu filho morto dentro de casa. Eu só tinha 17 anos. Foi o momento mais difícil da minha vida. Quanto mais cedo o jovem começa a usar drogas, pior será o dano no futuro. Tinha 11 anos quando eu comecei. Aí eu conseguia mais largar a droga. Ficava todo dia usando droga. Impactar a vida de uma criança é a oportunidade que temos para evitar que ela se torne um adulto usuário de drogas. Unidades coordenadas por missões nacionais implementam o programa Viver e atendem, em média, mais de 10.000 crianças por mês. Nosso compromisso com as crianças faz parte da história de missões nacionais. Ao longo desses 113 anos, abrimos escolas, realizamos centenas de ações Jesus Transforma e cuidamos da saúde física e emocional de milhares de brasileirinhos. Diversas crianças ainda têm sua infância roubada, jovens estão perdidos e milhares de adultos não conhecem esse amor. Precisamos refletir e rever a nossa visão missionária, que muitos estão perdendo, de procurar amar mais o próximo, de procurar servir mais. É voltar a olhar com os olhos de Deus. Confiamos em nosso Deus e nesse amor que continuará levantando pessoas para a obra. Aceite você também este desafio de amar o Brasil. Junte-se a nós, interceda, invista e sustente cada vez mais os projetos que influenciam diretamente na vida dos brasileiros que ainda não conhecem o amor de Deus. Amém, queridos. Está vendo? Um breve testemunho daquilo que a sua contribuição, daquilo que a sua oração tem feito por esse Brasil, não é isso? A missionária falou uma coisa ali muito importante, né? Precisamos voltar a olhar para as pessoas e para as situações com os olhos de Deus, não é isso? Um olhar do Senhor. Então isso é muito importante. Então, diante dessa palavra, eu queria nesse momento orar, ter um tempo de oração agora, pela nossa campanha de missões nacionais, por cada missionário que nesse momento está enganjado, envolvido com essa obra, e por cada um de nós, irmãos, porque essa obra é nossa, não é isso? Esse trabalho é nosso. Você tem a semente nas mãos, né? Eu tenho a semente nas mãos, nós temos a semente nas mãos, a semente do Evangelho. É aquela que pode germinar e gerar vida, mas como aquilo que nós falamos hoje pela manhã, né? Essa semente nada mais é que a nossa própria vida, compartilhando o amor de Deus às outras pessoas.
E em determinados momentos, essa semente precisa morrer. Precisamos matar essa semente para que ela possa germinar, como o trigo, por exemplo, e depois nascer outras sementes. O problema todo é que às vezes nós não queremos morrer, né? Não queremos morrer para o mundo, não queremos morrer para algumas situações da nossa vida, não queremos morrer para alguns prazeres, né, da nossa caminhada. Então se torna difícil, né, propagar o Evangelho com essa visão, às vezes muito humanista, muito centralizada em si mesmo. Precisamos voltar a ter o olhar de entender que Deus tem nos abençoado e sustentado para que nós também possamos abençoar e sustentar outros e ajudar outros a sair do meio das trevas e serem transportados para o reino, né, do amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar então, nesse momento, pela nossa campanha de missões, vamos orar aí pelos missionários que trabalham especificamente nas Cristolândias, não é isso? Diante de um cenário tão devastador, conforme o cenário que nós vemos, mas Deus tem feito a obra, tem levantado pessoas e quer continuar contando comigo e contigo, não é isso? Para fazermos a diferença neste mundo. Vamos orar nesse momento por missões nacionais. Deus, mais uma vez nos falamos com o Senhor, Pai querido, e queremos nessa hora de uma forma específica colocar a nossa campanha de missões nacionais diante do Teu altar. Que o Senhor esteja abençoando, Deus, a vida não só da primeira Igreja Batista, Parque Independência, mas de todas as igrejas batistas desse Brasil. Que possamos entender o valor, entender a responsabilidade que temos, ó Deus, diante dessa obra, que é levar o Teu Evangelho, ó Deus, o Evangelho salvífico, o Evangelho restaurador a pessoas, ó Deus, que talvez estejam hoje em situações de desespero, conforme nós acabamos de ver aqui no vídeo, Pai querido. Deus, de maneira específica, queremos colocar diante do Teu altar, ó Deus, as Cristolândias, Pai querido. Esse trabalho tão fantástico, tão maravilhoso, que tem resgatado ao longo de tantos anos milhares e milhares de pessoas, ó Deus, que estavam totalmente desenganadas, totalmente à margem da sociedade, totalmente, ó Deus, desesperançadas. Mas o Senhor tem feito uma obra grandiosa através dos batistas brasileiros, ó Deus, no trabalho com as Cristolândias. Nos ajude, então, a sentir, ó Deus, a alegria de participar de projetos como esse, seja orando, seja contribuindo, seja, ó Deus, investindo as nossas vidas diretamente. Coloque em nós, ó Deus, o ardor missionário. Coloque em nós a cada dia, Deus, o olhar do Senhor para as causas desse mundo, para que, ó Deus, não possamos apenas ficar olhando para as nossas próprias necessidades, olhando apenas para o nosso próprio umbigo, mas que possamos olhar ao redor e ver, ó Deus, conforme falamos pela manhã, como os campos estão brancos, prontos para a ceifa. Ajuda-nos, ó Deus, a nos envolver com a Tua obra, com a obra missionária, Pai. É a oração que fazemos a Ti no nome de Jesus. Amém. Aleluia, queridos. Vamos adorar ao Senhor, né? A palavra de Deus nos convida, né, a adorar ao Senhor sempre em espírito e em verdade. E eu quero nessa noite, então, te convidar para juntos cantarmos duas canções. A primeira dela é Aliança, que fala a respeito da nossa comunhão, da disponibilidade que precisamos ter na caminhada uns com os outros em relação ao perdão, que é o nosso tema da noite. E depois vamos também estar pedindo a Deus que o reino dele venha e nos ajude também nesse processo, né, de perdão, de relacionamento uns com os outros. Vamos adorar ao Senhor. Faça de onde você estiver nesse momento, não é isso? Na sua casa, do seu escritório, onde você estiver nessa hora, trabalhando ou em casa, um local de adoração ao Senhor, que o Senhor possa olhar para você e se agradar do teu louvor e da tua adoração nesse momento. Vamos juntos? Vamos adorar ao Senhor então, Aliança, e na sequência vem o Teu reino. Aliança. Como é precioso, irmãos, estáveis um partir, e juntos lado a lado, andarmos com Jesus, e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue
Senhor, eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir. Perdoa, meu irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Como é precioso, irmãos, estarem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu estou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir. Perdoa, meu irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Venha ao teu reino. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo. Venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que tens cometidos, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações eternas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, que o seu nome seja mantido santo. Venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair
em provações eternas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o seu reino, faça tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Porque o reino, o poder, a glória são seus para sempre. Porque o reino, o poder, a glória são seus para sempre. Amém. Amém, não é isso? Espero que você tenha adorado aí duas canções que eu amo de paixão, não é isso? E como foi colocado ali no grupo, né? Como dá saudade, né? Daquela música Aliança, né? A gente lembrar, né? O momento de cântico congregacional e a igreja poder se abraçar, se relacionar. Mas em breve voltaremos a esse tempo, eu creio, em nome de Jesus. Mas até lá precisamos nos cuidar, não é isso? Precisamos nos cuidar porque para que tenhamos condições de voltar a viver momentos como esse, né? Eu novamente peço oração aos irmãos. Rapidamente quero deixar aqui alguns avisos antes da mensagem, né? Esteja orando para essa situação, irmãos, né? Nós temos percebido que talvez esteja voltando um movimento de fechamento de algumas áreas, de alguns setores, em função daquilo que nós estamos vivendo, né? Hoje mesmo tive notícia de que a PIB de Campo Grande, a Comunidade Batista Atos 29 e outras igrejas da nossa região voltaram a fechar as portas em função de contaminação e outras situações. Então vamos orar, vamos nos cuidar, vamos nos preservar, né, nesse sentido. Quero que os irmãos também continuem orando pelas nossas obras, não é isso? Pela manhã os irmãos podem perceber que nós avançamos com mais algumas coisas e ao longo das próximas 2 semanas, eu creio, estaremos batendo a laje ali, que vai pegar desde a plataforma do templo, por cima da secretaria, por cima do púlpito, até as novas salas, né? Então que Deus possa estar aí abençoando nesse crescimento também estrutural da nossa igreja, para quando a gente voltar aí, provavelmente, né, no próximo ano, o retorno completo das atividades, já teremos uma igreja com mais salas, não é isso? Estão surgindo mais 4 ou 5 salas, ou seja, Deus está aí nos abençoando aí nesse sentido também. Continue orando, continue contribuindo nesse propósito, né, de avançarmos aí nessa obra tão importante que também passa pela melhor estruturação da nossa igreja, para que possamos atender e servir cada vez mais e melhor a nossa comunidade local, enquanto igreja, e também as pessoas que estão em volta de nós. Estejam orando por isso. Nesse momento eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia para a nossa meditação dessa noite. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4, onde leremos os versos 31 e 32. Efésios 4, versos 31 e 32. Efésios 4, verso 31 e 32. Nós estamos nesse mês de setembro, não é isso? Nosso setembro amarelo, pensando em temas relacionados à nossa vida interior. Estamos com a nossa série, né, Arrumando a Bagunça da Minha Vida, né? Estamos tratando aí às quartas e aos domingos. Então, o nosso texto base da série é Colossenses 2,5, quando diz assim, né? Me alegro em ver como vocês estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Ou seja, Deus quer que a nossa vida esteja em ordem e que esteja firmada no Senhor Jesus Cristo. Mas às vezes a nossa vida está meio bagunçada, não é isso? Por diversas questões, diversos sentimentos. Então nós já falamos aqui
da bagunça gerada pelo medo, da bagunça gerada pela ira, da bagunça gerada pela solidão, da bagunça gerada pelos vícios e compulsões. E hoje queremos falar sobre a bagunça, né, gerada pela dificuldade de perdoar, arrumando a bagunça gerada pela dificuldade de perdoar. E para tanto, nosso texto base é Efésios capítulo 4, os versos 31 e 32, onde diz assim a palavra de Deus: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Vamos orar? Pai, abençoe a Tua palavra nessa hora, que essa mensagem possa encontrar mentes e corações abertas para receber, ó Deus, o renovo que vem do Senhor essa noite. Abençoe especialmente aqueles que talvez estejam passando por algum processo que envolve o perdão. Que o Senhor use a Tua palavra, essa mensagem, para renovar as forças de cada um de nós, especialmente daqueles que carecem nessa noite. Fale aos nossos corações, Deus querido, ilumina as nossas mentes e esteja conosco. É a oração que fazemos a Ti no nome de Jesus. Amém. Esse tema de hoje realmente é um tema muito importante porque, de fato, se há um tema que gera uma bagunça interior muito intensa, né, em nossas vidas, esse tema é a dificuldade de perdoar, né? A dificuldade de perdoar, de fato, gera uma bagunça muito grande na vida de cada um de nós que já passamos e já sentimos, já tivemos esse sentimento, né? Eu creio que todo mundo, em algum momento da sua vida, passou por isso e, de fato, realmente é algo muito desafiador. Me lembro de uma frase de Benjamin Franklin, né? Presidente americano dos mais notórios, dizendo que as 3 coisas mais difíceis do mundo são guardar um segredo, aproveitar o tempo e perdoar uma ofensa, né? Benjamin Franklin destacou isso como as 3 coisas mais difíceis do mundo: guardar um segredo, aproveitar o tempo, né, e perdoar uma ofensa. E de fato isso é uma realidade, né? O Barna Group, que é uma organização americana, né, muito interessante, relacionada a pesquisas relacionadas à fé e à cultura, os irmãos depois podem até entrar no site, tem muita coisa lá interessante, divulgou um resultado de um estudo no ano passado, falando sobre perdão e misericórdia. Ressaltando, esse instituto é um instituto cristão, né, que geralmente faz pesquisas dentro do contexto da igreja. Então, não estamos falando aqui de pessoas fora da igreja, pessoas que não experimentaram ainda, não tiveram ainda um encontro com Cristo, mas pessoas dentro do contexto da igreja. Eles fizeram então essa pesquisa relacionada ao perdão e à misericórdia, e a pesquisa destaca pelo menos algumas coisas aqui muito interessantes para a gente refletir, né? O primeiro ponto que ele destaca é que 1/4 dos cristãos praticantes diz que há uma pessoa que eles não conseguem perdoar, né? Ou seja, 1 em cada 4 cristãos diz que há sim uma pessoa na sua vida, né, que elas não conseguem perdoar. Outro dado da pesquisa: quase metade dos cristãos praticantes diz que a misericórdia não influencia seus pensamentos ou ações, ou eles não pensaram a respeito disso, né? Então, quando a gente fala de misericórdia, ele também coloca essa questão. A misericórdia, né, na etimologia da palavra, o córdia no final aqui é de cardia, ou seja, de coração. Ou seja, quando você tem misericórdia por alguém, você está pensando com o coração, com o sentimento por alguém. Então ele destaca aqui que metade dos cristãos praticantes dizem que esse pensamento pelo coração não influencia os seus pensamentos e as suas ações. Ou seja, de cada 4 cristãos, 2 não são guiados em alguns momentos da sua tomada de decisão pela misericórdia. Outro dado: 1 em cada 5 cristãos praticantes se esforça para receber perdão por algo que fez, né? Ou seja, 1 em cada 5. Ou seja, isso mostra que nós não somos perfeitos também, né? Temos as nossas falhas, temos as nossas dificuldades, temos a necessidade de ser perdoados. Então ele coloca aqui também que um grupo muito representativo, né, diz que se esforça de alguma forma para receber perdão por alguma coisa que fez
contra alguém é sinal, então, que há também nós, na nossa caminhada, podem existir momentos que nós precisaremos lutar para receber o perdão por algo que fizemos. E outro ponto que eu quero destacar é que os cristãos ainda não lidam bem com o fato de certas pessoas receberem, né, compaixão ou perdão, né? O comportamento dos cristãos é similar aos não cristãos nesse ponto, quando se trata de incorporar atitudes e ações de misericórdias e de perdão, né? Ou seja, a pesquisa traz alguns pontos que chegam a ser até certo ponto contraditórios, né? Quando nós pensamos nas pessoas como nós que foram alcançadas pelo perdão, né, do Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Mas, por outro lado, mostra também que, além de uma realidade muito dura, o perdão realmente é algo desafiador, é algo que nos machuca, né? Ou seja, esse sentimento é algo que realmente nos leva a pensar e entender que não é realmente algo fácil de ser praticado. Ou seja, a ofensa de alguém nos ferir de tal ponto que a dificuldade de gerar perdão é algo que realmente não é fácil de ser colocada em prática. Eu quero trazer mais alguns dados sobre isso, com base de mais um texto, que é um livro, né? O livro Perdão, a Revolução que Falta, da editora Gente, da terapeuta Heloísa Campelas, que ela traz como tema central uma frase que resume a tese central do livro. Ela diz que o perdão não é exatamente uma questão de bondade, nem de superioridade, nem de iluminação. Perdão é, na verdade, ela diz, né, na concepção dela, uma questão de inteligência emocional. A autora defende que o ato de perdoar, como uma atitude prática possível, ela pode nos ajudar a melhorar a vida, não é isso? Não apenas como uma meta espiritual ou religiosa, mas algo necessário para buscar superar sofrimentos e gerar soluções que podem transformar sentimentos e algo ruins em coisas que podem nos levar adiante. Ela fala uma coisa muito interessante, que é o seguinte: muitas vezes a pessoa fica mantendo uma dor, tá, ou uma dificuldade de perdoar apenas para provar ao mundo que ela está certa e que o outro não foi legal. Ou seja, sofre para ter poder e daí não sara nunca mais, né? Então é interessante isso, né? Pessoas que às vezes ficam cultivando sentimentos negativos, que não se abrem a, por exemplo, um pedido de perdão, né? Para ficar cultivando aquela questão ali e fazer com que aquela dor vá lhe dando então um certo poder, uma certa superioridade em relação àquela pessoa que o afligiu. Ela fala que durante a pesquisa para escrever o livro, percebeu dezenas de situações, centenas de situações que, diante do seu olhar, mostravam que as pessoas, na verdade, muitas vezes não perdoavam por um sentimento de vingança, de fazer com que a outra pessoa precise sofrer mais até que, de fato, ela entenda que poderia, então, conceder o perdão. Ela destaca que o primeiro passo para entender todos esses fatores é entender que é possível mudar os fatos e as pessoas. É entender que não é possível mudar os fatos e as pessoas. Aquilo que nós, às vezes, vivemos, né? Se tivéssemos condições de entrar numa máquina do tempo e voltar no passado para acertar, seria bom demais. Mas, infelizmente, a vida não é assim, né? E aí ela destaca que precisamos aprender a cada dia a lidar com certas situações e buscar tratar isso na nossa trajetória. Outro passo importante que ela destaca é colocar-se no lugar da outra pessoa, né? O que causou o sofrimento? Entender os motivos que talvez levaram aquela pessoa a agir de determinado modo contra nós, né? E também visualizar, através dessa visão, como nós nos comportaríamos se estivéssemos no lugar daquela pessoa. Ou seja, perdoar nos dá autonomia emocional, capacidade de assumir a responsabilidade pelas próprias emoções e de viver novamente em nosso tempo. Por fim, essa autora, né, ela fala que o que o perdão proporciona é a capacidade de deixar o passado realmente para trás. Perdão, de fato, é algo necessário, né? Muito importante na vida de qualquer pessoa, na vida de qualquer ser humano. Não só receber, como ofertar isso às outras pessoas. Não é à toa que o perdão é um dos assuntos de destaque da Bíblia, não é isso? O texto
bíblico está cheio de mensagens, representações, histórias que envolvem o perdão. Não só entre as pessoas, mas também de Deus para conosco. Não é isso? Vemos inúmeros textos que retratam essa realidade. O texto que lemos fala um pouco disso. O apóstolo Paulo, falando à igreja em Éfeso, destaca exatamente isso. Destaca que guardar sentimentos negativos é algo que produz uma série de dificuldades na vida do cristão. E era necessário, então, colocar de lado, livrar-se, é a palavra que ele usa, né? O verbo que ele usa, de todos esses sentimentos negativos. Entender que, assim como Deus nos perdoou em Cristo, precisamos também lutar em nossas vidas para ter esse mesmo sentimento uns pelos outros na nossa caminhada. Por isso que o texto que lemos fala o quê? Livre-se de toda amargura, de toda indignação, de toda ira, de toda gritaria, de toda calúnia, bem como de toda maldade. E ele avança, né? Sejam bondosos, compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Né? Essa é uma realidade que Paulo repete alguns textos, como lá em Colossenses 3,13, ele fala novamente: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Ou seja, perdoar também passa por esse processo de se suportar, né? Por esse processo de se relacionar, né? E ele coloca exatamente essa realidade diante de nós. Por isso que a Bíblia, então, está cheia de histórias, que nós podemos citar aqui, momentos da trajetória de diversas pessoas, personagens, tanto no Antigo como no Novo Testamento, né? No Antigo Testamento, por exemplo, o exemplo claro é o exemplo de José, quando ele se encontra ali com seus irmãos, e José, como diria o meu avô, né? Os antigos aí, tinha a faca e o queijo na mão para naquele momento se vingar dos seus irmãos por tudo aquilo que haviam feito com ele. Agora ele estava ali na posição, né, como o segundo homem mais importante do Egito, governador do Egito. De fato, tudo aquilo que Deus havia falado para ele se cumpriu, ou seja, seus irmãos, né, estavam errados em relação a ele, e ele podia então, naquele momento derradeiro ali, se vingar, né, de tudo aquilo que eles fizeram com ele, e não teria talvez nenhum tipo de dificuldade em relação a isso. Mas percebemos que há no coração então daquele homem, por isso que ele é um homem tão especial, né, do ponto de vista da Bíblia, que ele oferta na verdade para os seus irmãos perdão. E por isso então toda a história daquela família, em função daquele gesto, daquele ato de José, foi fundamental para a continuidade da descendência, né, isso, de Abraão, de Isaac e de Jacó, né, para que a história daquele povo, do povo de Deus, pudesse dar continuidade. Porque se José dá cabo ali a seus irmãos, poderia terminar ali, né, aquela história. Mas o perdão foi a mola mestra para que toda aquela situação mudasse. Pastor Hernandes Dias Lopes, né, cito muito ele aqui, talvez um dos maiores pregadores hoje no contexto evangélico brasileiro, um dos maiores escritores, sem dúvida alguma, né? Ele tem um texto maravilhoso cujo título é Perdão, a asepsia da alma, né? A asepsia, para quem é da área de saúde, entende que é você limpar uma área, né, que está ali com bactéria, com vírus, né, e você fazer uma limpeza ali profunda daquela área. Então ele diz que o perdão é a asepsia da alma, é que faz aquela limpeza, né, profunda, a nível de tirar realmente bactérias, vírus e deixar aquele ambiente limpo. E ele diz assim nesse texto: a ausência de perdão torna a vida um flagelo e coloca a alma num cárcere. Guardar mágoa é cobrir a mente de fuligem e o coração de insuportável amargor. Sendo assim, perdoar é uma necessidade de sobrevivência, por não sermos perfeitos, nem convivermos com pessoas perfeitas. Teremos queixas uns dos outros. As pessoas nos decepcionam e nós decepcionamos as pessoas. As pessoas nos ferem e nós as ferimos. Elas nos magoam e nós as magoamos. Onde falta perdão, portanto, o ambiente torna-se pesado. Os sentimentos ficam esgarçados e a alma adoecida. Quem não perdoa, fecha a porta da graça com suas próprias mãos. Pois quem não perdoa
não pode ser perdoado. Quem não perdoa interrompe sua comunhão com Deus, a fonte da vida, pois a mágoa interrompe as orações e cerra sobre nossa cabeça as janelas dos céus. A ausência de perdão nos priva do maior dos privilégios, adorar a Deus. A falta de perdão adoece o corpo, atormenta a mente e desassossega a alma. Texto fantástico do pastor Hernandes Dias Lopes, que nos faz refletir a respeito dessa necessidade tão importante que é buscar, ofertar ou receber o perdão. Porque em relação ao perdão, existem essas duas dificuldades. Às vezes as pessoas querem nos pedir perdão e nós não queremos aceitar o perdão. Ou às vezes nós queremos ofertar o perdão a alguém e a pessoa não quer receber também a nossa oferta. Ou seja, as duas coisas são difíceis. Isso gera então dentro de nós uma bagunça, né? Esse que é o tema da nossa série. Gera uma bagunça interior, a dificuldade de perdoar, que nos tira o sono, que nos tira a alegria, a dificuldade de receber o perdão, que da mesma forma provoca dificuldades na nossa vida. Como é que nós podemos então arrumar a bagunça gerada pela dificuldade de perdoar? Que dicas a Bíblia deixa para nós? Diversas, mas eu quero destacar alguns poucos pontos, até porque não teríamos tempo. Na verdade, o perdão é um tema tão vasto, irmãos, que eu estava aqui analisando. Nós poderíamos fazer uma série de mensagens só sobre perdão, porque existem muitas histórias, muitos fatos, muitos textos, muitos momentos. Mas eu quero trazer aqui alguns pontos que eu considero ser importantes a respeito do perdão, para ajudar a bagunça interior gerada pela dificuldade de perdoar. Primeira coisa que eu quero dizer para você nessa noite, que talvez precise passar por essa experiência ou de receber ou de ofertar o perdão a alguém, é que você precisa entender que o perdão é algo sobrenatural. Não é isso? O perdão é algo sobrenatural. Nós, enquanto seres humanos, temos muita dificuldade de, carnalmente falando, ofertar ou receber o perdão. Mas nós precisamos entender, então, o perdão como uma ação sobrenatural. Eu me lembro quando Jesus volta, depois de ressuscitado, a se encontrar com os seus discípulos, e essa passagem está lá em João 20, abre aí sua Bíblia, João 20, de 21 a 23, e logo nessa primeira visita, quando Jesus ressuscita dos mortos e fala ali com os seus discípulos, ele fala a respeito do perdão. Ele fala a respeito da ação do Espírito Santo sobre a vida dos seus discípulos para que eles pudessem experimentar o perdão e também ofertar o perdão às outras pessoas. João 20, 21 a 23 diz assim: novamente, Jesus disse: Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Ou seja, perdoar por forças humanas é algo extremamente difícil. Nós que temos a experiência de conversão em Cristo Jesus, nós que vivemos, ou já sentimos a presença do Espírito Santo em nossas vidas, precisamos entender que a ação do Espírito Santo em nós deve gerar também em nós elementos sobrenaturais que nos ajudem em nossa caminhada, em nossa vida. E a libertação através do perdão passa também por esse processo. Jesus deixa muito claro exatamente isso. Perdoar não é algo natural. Perdoar não é algo tão fácil da gente compreender. Perdoar, então, é uma expressão da graça. Perdoar é algo que Deus precisa nos capacitar a viver. Deus precisa nos capacitar a viver o perdão, como algo importante, como algo que gera em nós, então, a graça de Deus. O perdão, então, precisa ser algo alimentado por essa visão sobrenatural, porque às vezes, pelo olhar e pela vivência da carne ou pela vivência natural, nós não teremos condições de perdoar as pessoas. É a presença do Espírito Santo, é a presença do Senhor que vai gerar em nós, então, a ação do Espírito Santo em nós, que vai nos libertar, talvez de corações endurecidos que, humanamente falando,
não temos condições de colocar em prática, né? Então precisamos entender exatamente isso, né? Alguém pergunta, como perdoar alguém que nunca pediu perdão? Faça a sua parte. Faça a sua parte, né? Porque, na verdade, quando nós pensamos no perdão, temos aí os dois lados, como eu disse. Você precisa entender o seguinte, se você está sendo ofendido ou ofensor. E nessa situação, né, que envolve relacionamentos, às vezes, mesmo você sendo ofendido, você, para ficar com a sua consciência tranquila, você às vezes vai procurar uma pessoa para pedir perdão. Se aquela pessoa não quiser aceitar ou ouvir o seu perdão, a responsabilidade é dela, né? A sua parte você fez, não é isso? E enquanto aquela pessoa, colocar a sua vida, o seu coração, abrir-se diante daquela pessoa e expor ali aquilo que talvez esteja incomodando ou dificultando o relacionamento entre vocês. E se o outro lado não quiser ouvir ou receber o perdão, aí a responsabilidade é daquele que não quer, né, abrir o seu coração para perdoar. Não é fácil a gente ter que lidar com situações como essa, mas é uma realidade. E eu quero te dizer uma coisa, né, para você que está vivendo isso, né, que às vezes quer pedir perdão a alguém que nunca aceitou ou nunca quis, que nunca pôde viver essa realidade, não é isso? É só o Espírito Santo de Deus que vai te ajudar a viver isso, a superar isso. Por isso precisamos entender que o perdão passa também por uma realidade espiritual, né? Entender que o poder do perdão é algo sobrenatural, não é isso? Existem situações que, ao olharmos, né, do ponto de vista natural, seria muito difícil, pela nossa própria carne, conceder ou aceitar o perdão de alguém por situações às vezes tão difíceis, tão complicadas, não é isso? Que nós vemos relacionadas à nossa vida, ao nosso dia a dia, violências e situações tão complicadas. O perdão, então, não é algo natural. O perdão, então, é uma expressão da graça. O perdão, então, é algo que Deus nos capacita a vencer, para que nós possamos ser liberados pela graça do Senhor, né? Recebermos esse perdão, então, como um óleo terapêutico da ação do Espírito em nossas vidas, nos ajudando, então, a vencer a nossa própria insensibilidade e nos ajudando também a olhar para o outro que ainda que esteja insensível e ter uma compreensão espiritual da vida dessa pessoa. Precisamos entender, então, que o perdão é algo sobrenatural. O perdão não é algo natural, é algo sobrenatural, porque, de fato, né, perdoar envolve uma série, né, de questões. Segunda coisa, precisamos ter no coração, é compreender que não perdoar gera consequências. Não perdoar gera consequências, né? Conforme a pergunta que foi posta, né, como perdoar alguém que nunca pediu perdão? Eu não sei se aquela pessoa está percebendo, né, que o fato dela nunca pedir perdão está gerando consequências na vida dela. É isso? Consequências emocionais, consequências espirituais, que talvez ela não esteja percebendo, mas que ao longo do tempo vai gerando consequências, né? Um texto que fala sobre isso, sobre as consequências da falta de perdão, está lá em Mateus 18, de 23 a 25. Não é isso? É a parábola do servo que não perdoou. O texto começa falando a respeito de um rei. Um rei que um dos seus servos, né, tinha assim uma dívida impagável. Uma dívida muito, né, muito alta, né? E aquele rei, então, ele tem misericórdia daquele servo e perdoa a dívida daquele servo. E aquele servo, quando está saindo da reunião com o rei, né? Você pode ler essa história melhor lá, estou fazendo uma contextualização rápida aqui, Mateus 18, de 23 a 35, ele se encontra com outro servo que o devia. E aí, devia muito menos, mas muito menos do que aquilo que aquele homem devia ao rei. E aquele homem, então, cobra aquele conservo dele o que ele devia, né? E não aceita o pedido de perdão ou de desculpa daquele conservo. E aquele conservo, então, não foi recebido com misericórdia. Foi lançado, então, na prisão. O rei, quando ficou sabendo disso, então ficou indignado, porque ele pensou, poxa, eu perdoei aqui a dívida desse homem que me devia muito, muito, mas agora, quando foi a vez dele perdoar um outro, né,
talvez com uma condição bem menor, ele não teve a capacidade de perdoar. E o desfecho da história está lá dos versos 32 a 35, que diz assim, né? Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você, né, me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive com você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Ou seja, a falta de perdão gera consequências na nossa relação com Deus. Não é isso? A falta de perdão, então, gera consequências emocionais e consequências espirituais. O servo que não quis perdoar o seu conservo, o texto fala que ele foi jogado ali aos flageladores, não é isso? Porque ele reteve o perdão, ele reteve a oportunidade de, da mesma forma como ele foi abençoado por Deus, naquele contexto, pelo rei, melhor dizendo, poderia também ter abençoado a vida do seu conservo, e não fez assim. Ou seja, a nossa vida também é da mesma forma. Quando nós deixamos de ofertar o perdão às pessoas, principalmente o perdão que nós recebemos de Deus, né, para as pessoas que estão diante de nós, nós também agimos da mesma forma. Nós nos tornamos, então, prisioneiros dos nossos sentimentos. Nós nos tornamos, então, portadores de grandes mágoas. Isso, então, vai gerando em nós, então, frustrações, vai gerando em nós, então, desconcertos, vai nos colocando em prisões emocionais, que nos afeta de uma forma muito grande e gera também uma série de consequências emocionais e espirituais. A dificuldade de perdoar certamente vai gerar graves consequências na vida de cada um de nós. Então entenda que perdoar, ou seja, não perdoar, gera consequências na nossa vida, né? Precisamos pedir a Deus que, se nas nossas relações existem pessoas, não é isso? Existem pessoas que têm essa dificuldade, né, de ofertar o perdão. Precisamos pedir a Deus que as ajude, né, para que elas possam entender e visualizar exatamente isso. O valor, né, a dificuldade que não perdoar pode trazer sobre as suas próprias vidas. Leia depois com calma essa parábola, né? Tente tirar de lá lições espirituais, lá de Mateus 18, de 23 a 35. Veremos que não perdoar gera consequências na vida de cada um de nós. Terceiro lugar, entenda que viver o perdão vai te trazer, então, o quê? A liberdade. Viva o perdão e seja livre. Se a falta de perdão nos aprisiona, quando nós experimentamos, né, e colocamos em prática o perdão que nós recebemos de Deus para com o próximo, isso nos dá liberdade. Lembro-me lá da oração que Jesus nos mostra em Marcos 11, 25, quando ele diz assim: quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe seus pecados. Nós cantamos aqui, né, a oração, né, do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, Jesus coloca na oração do Pai Nosso uma consequência, uma condicional, melhor dizendo. Uma condicional. Da mesma maneira como nós somos impelidos a perdoar, a pedir a Deus que perdoe as nossas dívidas, nós também somos impelidos a perdoar aqueles que nos devem. Irmão, vamos ser sinceros, quando nós fazemos isso, isso nos dá liberdade. Isso nos dá tranquilidade. Isso nos dá coração libertos. Porque através do perdão que nós recebemos, né, de Deus, nós somos redimidos, nós somos resgatados, nós somos transportados, então, para uma nova realidade. É isso que Paulo fala lá em Colossenses 1, 13 e 14. Porque ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, a quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Quem vive, em primeiro lugar, uma experiência de perdão com Deus, vive uma vida de libertação, né? Libertação do pecado, libertação de tantas outras coisas, mas especialmente do pecado,
né? Que o leve, então, agora a ter uma visão diferente de Deus e um relacionamento com Deus. Mas isso se aplica também em nossa vida quando nós fazemos isso na relação com as outras pessoas. Quando nós colocamos em prática o perdão, né? Nós nos colocamos numa posição de libertação. Então, voltando à pergunta lá, né, que foi feita, se você está ofertando perdão às pessoas, mesmo que as pessoas não queiram receber esse perdão, a sua parte está sendo feita. E você, então, está se libertando, né, daquela obrigação e daquela condenação. O perdão do Pai nos liberta da condenação. E quando nós perdoamos alguém, nós nos tornamos livres também daquela pessoa. Nós nos tornamos livres também daquela mágoa. Nós nos tornamos livres daqueles sentimentos negativos que às vezes tomam conta do nosso coração, tomam conta da nossa vida e nos deixam aprisionados a uma pessoa. Conheço pessoas, irmãos, que estão vivendo dificuldade de perdoar alguém há mais de 20, 30 anos, né? Sentimentos, situações que aconteceram lá atrás. Às vezes situações até justificáveis, né? De violência extrema, mas às vezes situações tão pequenas, picuinhas familiares, questões que já poderiam ter sido resolvidas, mas pela necessidade talvez de ficar guardando, né, aquela dor dentro de si, a dificuldade de ofertar o perdão, então, vai gerando então uma prisão na mente, na vida de uma pessoa. Quando nós ofertamos o perdão, irmãos, nós nos libertamos daquele sentimento, nós nos libertamos daquela pessoa que talvez, né, esteja ali na nossa mente vívida por situações complicadas que passamos por ela. Perdoar não é esquecer. Perdoar não é esquecer, não é apagar. Mas perdoar é lembrar sem sentir dor. Perdoar é perder em alguns momentos, né? Mas se libertar de prisões, de cadeias emocionais e até mesmo espirituais que podem nos levar, então, a viver um tempo de tanto sofrimento e de tantas mágoas. Não sei se há algo no teu coração nesse sentido, mas pense nessa realidade. O Augusto Cury, né, muito conhecido aí da nossa geração, dos maiores psiquiatras, né, desse tempo, ele tem uma frase muito interessante. Ele diz: ser feliz é encontrar força no perdão, esperanças nas batalhas, segurança no palco do medo, amor nos desencontros. É agradecer a Deus a cada minuto pelo milagre da vida. Ser feliz, então, ele fala que passa também por tantas coisas, mas por encontrar força, né, no perdão. Eu concluo, então, essa breve reflexão pensando o seguinte, né? Perdoar não é fácil. Perdoar não é fácil. De fato, perdoar não é algo fácil para nós, né? Mágoa, outros sentimentos ruins, nem sempre desaparece de uma hora para outra. Mas nós precisamos entender exatamente aquilo que colocamos aqui essa noite, né? Nesse processo, precisamos entender que talvez por nós mesmos, irmãos, não teremos forças nunca para perdoar uma pessoa. Então, se você está passando por isso, ore a Deus, peça a Deus a força sobrenatural, peça a Deus a presença do Espírito Santo na tua vida, para que Ele age de forma sobrenatural e te ajude a vencer esse sentimento. E que você tenha condições, capacitação vinda do Espírito Santo de Deus para exercer, para ofertar o perdão. Humanamente falando, às vezes, existem situações que aos nossos olhos são imperdoáveis. Ou seja, só o Espírito Santo de Deus mesmo, para de uma forma sobrenatural, nos ajudar a vencer essa realidade. Então entenda o poder sobrenatural do perdão. Compreenda que não perdoar gerará consequências na sua vida. Te deixará aprisionado, né? Como a história que nós falamos aqui daquele conservo. Nos jogará, às vezes, numa prisão. Aquele conservo foi para uma prisão de fato, né? Física. Mas, às vezes, as prisões que nós poderemos ser jogados são prisões emocionais. Prisões da nossa mente, né? Porque o campo de batalha, como diz um livro da Joyce Meyer, está aqui, né? O campo de batalha está na mente. E, às vezes, a dificuldade de não perdoar pode gerar consequências e nos deixar acastelados, né? Aprisionados em nos nossos sentimentos. Isso certamente é algo que não faz bem na vida de ninguém. E, por fim, viva o perdão.
Viva o perdão. Seja livre, né? Faça a sua parte, não é isso? Se o outro não quiser receber ou não quiser ofertar, faça a sua parte. Faça a sua parte, porque dessa maneira você terá a consciência tranquila de fazer aquilo que Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso. Quando Ele nos ensina a orar dizendo: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Agora, se o nosso devedor não quiser, né, receber o crédito que ele está recebendo em relação à dívida paga com a oferta do nosso perdão, aí a responsabilidade não é nossa, a responsabilidade é do outro. Eu já contei essa história na igreja, mas talvez tenhamos pessoas aqui que nunca ouviram essa história, então quero contar novamente. É a história que fala um pouquinho, né, está presente lá no Dicionário Internacional de Teologia, sobre a origem da palavra perdão. A origem da palavra perdão, ela nasce num tempo muito remoto das embarcações, né, das navegações marítimas, onde o transporte, né, e os movimentos dos navios, tanto a aceleração quanto a frenagem, eram feitos pelos movimentos das cordas, né, e das cortinas ali dos navios daquela época. E ficava alguém então lá em cima, no último ponto do mastro, né, observando, né, rochedos, terra e tantas situações, dando então os indicativos para que o navio ou fizesse a frenagem, ou para que o navio acelerasse ali a sua velocidade através da abertura das suas velas. Então aquela pessoa ficava lá em cima observando tudo e dando orientação aos marinheiros que estavam embaixo ali, movimentando as cordas das velas dos navios. E a palavra perdão surgiu exatamente nesse contexto, né? Onde lá de cima o marinheiro, ao avistar alguma coisa que fosse necessário, um movimento de soltura das cordas para fechamento, né, das velas, ele gritava lá de cima: perdoa, né? Perdoa, perdoa. Ou seja, era o movimento que os marinheiros tinham que soltar as cordas para que as velas pudessem baixar, né? E aquele navio então pudesse fazer o processo de frenagem. Ou seja, perdoar é exatamente isso. Perdoar é você soltar alguma coisa que você está segurando ali, né, por muito tempo, que pode estar machucando a sua mão, que pode estar cansando os seus braços, que pode estar trazendo um peso na sua vida. Perdoar é soltar as cordas, é se livrar desse peso, é se livrar, né, de situações como essa. E só vive o perdão de fato verdadeiro aqueles que entendem, né, claramente, né, que nessa relação da nossa vida com Cristo, nós precisamos perdoar porque Deus nos perdoou de uma forma toda especial. Porque Cristo nos perdoou de uma forma toda especial. Mesmo não sendo merecedores, nós recebemos esse perdão, né? Lá em Romanos 5,8, né? Porque Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não merecíamos ser perdoados, mas Deus ofertou o seu perdão a nós. E diante dessa motivação, precisamos também multiplicar isso às outras pessoas. Quero terminar com algumas frases de pessoas importantes, né? Uma primeira é do Martin Luther King, que ele diz assim: o perdão é um catalisador que cria a ambiência necessária para uma nova partida, para um reinício. Robert Mueller: perdoar é libertar o prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você. Mahatma Gandhi: o fraco nunca pode perdoar. Perdão é um atributo dos fortes. E por fim, um dos pais da igreja, Tertuliano: você quer ser feliz por um instante? Vingue-se. Você quer ser feliz para sempre? Perdoe. Né? Fantástica a visão de Tertuliano. Você quer ser feliz um instante? Vingue-se. Você quer ser feliz para sempre? Perdoe. Irmãos, nessa breve reflexão, eu espero que Deus tenha falado ao teu coração, né? E se há no teu coração algum tipo de sentimento que envolva a dificuldade de perdoar, questões que envolvam o perdão, sempre um tema recorrente que nós
sempre precisamos relembrar porque é necessário, né? Na vida nós passamos por momentos difíceis e só mesmo o perdão que vem da parte de Deus para nos ajudar, para nos fortalecer, né? Só a visão de entendermos que precisamos perdoar porque Deus nos perdoou primeiro, para nos ajudar então a vencer as lutas e os desafios, né? Dessa bagunça que realmente o perdão, a falta de perdão ou a dificuldade de perdoar pode gerar dentro de nós. Que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações e que possamos colocar essas verdades em prática. Entender o poder sobrenatural do perdão. Entender que não perdoar traz consequências para a nossa vida. Entender que quando vivemos o perdão, estamos livres, né, para avançar, e isso é bênção e é graça de Deus. E espero que Deus esteja te abençoando. Espero que Deus esteja falando ao teu coração nessa noite, no nome de Jesus. Eu quero orar por você, quero orar por mim, quero orar pelas nossas vidas, então, finalizando essa reflexão, essa mensagem, essa noite. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos na Tua presença mais uma vez. Muito obrigado porque diante de um tema tão caro como esse, ó Deus, tema que envolve o perdão, nós somos gratos a Ti, em primeiro lugar, porque a Tua palavra nos diz e nos mostra que devemos perdoar porque o Senhor nos perdoou primeiro, Pai querido. Como é bom saber que temos um Deus que está sempre à nossa frente, está sempre dando um passo na nossa direção, antes até mesmo de nós darmos. Muito obrigado a Deus, porque devemos seguir então o Teu exemplo, que é colocar em prática, exercer a realidade desse perdão que temos recebido de Ti, também em nossos relacionamentos e na vida, no nosso caminhar com outras pessoas. Queremos Te pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude, porque sabemos que não é fácil. Porque sabemos, ó Deus, que teoricamente temos tantos conceitos que podem parecer tão simples de serem colocados em prática, mas sabemos que na prática é um desafio. Mas eu te peço que no nome de Jesus, o Senhor esteja nos ajudando, ó Deus, a viver sempre essa realidade. Fala ao coração daqueles que nessa noite talvez precisem experimentar de fato, de forma real, essa realidade. Pessoas que estão acasteladas, ó Deus, que estão, ó Deus, aprisionadas diante da dificuldade de perdoar ou de oferecer perdão. Ó Pai querido, ajuda-nos a ter uma visão daquilo que nós falamos. Ajuda-nos, ó Deus, a ter a força sobrenatural vinda de Ti, vinda do Teu Santo Espírito, para perdoar ou pedir perdão. Mas que não fiquemos, ó Deus, presos nesse sentimento que gera consequências negativas, mas que possamos, então, a partir dessa vivência na prática em nossas vidas, sermos livres de sentimentos que nos impedem de nos relacionar contigo, livres de sentimentos que nos impedem de andar, ó Deus, de olhar para frente. Ajuda então cada um de nós e que possamos sempre revisitar esse tema em nossa mente, nosso coração, entendendo, ó Pai, a importância e o valor disso para as nossas vidas. Nos abençoe, fale a cada coração nessa noite. Esteja conosco, abençoando o Teu povo, abençoando os Teus filhos e dando a cada um de nós, a cada dia, o fortalecimento vindo de Ti, para continuarmos avançando no nome de Jesus. Amém, queridos. Espero que Deus tenha abençoado a tua vida. Espero que o Senhor tenha falado ao teu coração, não é isso? Se assim foi, aquele like, aquele coraçãozinho, que Deus esteja te fortalecendo, não é isso? Nesse propósito de continuar buscando arrumar, né, a bagunça gerada pela dificuldade de perdoar. Quero te convidar para estar conosco na próxima quarta-feira, onde estaremos com mais uma mensagem, né, relacionada ao tema do Setembro Amarelo, não é isso? Falando de mais algumas arrumações que precisamos colocar em prática dentro de nós, para que, conforme o texto base, né, dessa série, Deus, ao olhar para nós, possa se alegrar de ver que nós estamos vivendo em ordem e que estamos mantendo a nossa fé firme em Cristo Jesus, né, como Paulo fala lá em Colossenses 2:5, parte B.
Deus abençoe a sua vida. Quero te convidar nessa noite, né? Encerrar esse culto cantando, adorando, colocando a sua vida diante do altar do Senhor, não é isso? E pedir ao Senhor nessa hora que dê a você, dê a cada um de nós, que tenhamos um coração igual ao coração do Pai. Vamos adorar então com essa última canção. Dai-me um coração igual ao teu. Que nós possamos então a cada dia ter a visão e o coração, né? E os sentimentos que vêm do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Feliz hoje pela participação mais expressiva dos irmãos, não é isso? Que estejamos juntos, não é isso? Que estejamos juntos aí mantendo a nossa unidade na fé, né? Para crescermos juntos na presença do nosso Deus. Vamos adorar ao Senhor e pedir a Ele, né? Que Ele possa dar a cada um de nós um coração igual ao teu. E eu conto com a tua presença na próxima quarta-feira, a partir das 20 horas, para juntos adorarmos ao Senhor. Vamos cantar ao Senhor e o apelo que eu sempre faço. Não saia até a última palavra, até a última estrofe. Adore ao Senhor onde você estiver. Cante cada palavra, né? E louve ao Senhor e peça ao Senhor que essa verdade seja aplicada à sua vida também. Deus abençoe a todos. Tenham todos uma noite de paz, um bom momento de adoração agora e que até a quarta-feira, se assim Deus permitir, fiquem com Deus. Dá-me um coração igual ao teu. Nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Sinto o olhar, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão, enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração.
coração